O rio Eufrates, uma das mais antigas e sagradas fontes de vida da humanidade, está desaparecendo. Esse fenômeno não apenas impacta milhões de pessoas que dependem dele para sobreviver, mas também levanta questões proféticas assustadoras. O que essa seca significa? Por que ela está acontecendo agora? E o mais importante, quais são as implicações espirituais e bíblicas desse evento? O que parecia ser apenas uma questão ambiental está, na verdade, diretamente conectado às profecias do fim dos tempos. Desde os primórdios da civilização, o Eufrates tem sido um marco geográfico e espiritual essencial. No livro de Gênesis, ele é citado como um dos rios que fluíam do Éden, nutrindo a terra e proporcionando vida à criação. Em tempos antigos, suas águas sustentaram grandes impérios como a Babilônia, a Assíria e a Pérsia, sendo palco de eventos que moldaram a história. Mas agora, essa grandiosa corrente de água está secando rapidamente, deixando um rastro de desolação e incerteza. O mais alarmante é que a Bíblia já previu esse cenário há milênios. Em Apocalipse 16:12, encontramos a profecia de que o grande rio Eufrates secaria para abrir caminho para os reis do Oriente, preparando o terreno para a batalha final, conhecida como Armagedon. Essa passagem sugere que a seca do Eufrates não é apenas um desastre natural, mas um aviso de que algo muito maior está por vir. Além das implicações proféticas, há um elemento geopolítico envolvido. Governos das regiões banhadas pelo Eufrates não demonstram grande preocupação com a sua recuperação. Em alguns casos, ações políticas e decisões estratégicas parecem até acelerar o processo de desertificação do rio. Mas por que fariam isso? Seria esse um plano oculto para cumprir, consciente ou inconscientemente, as profecias bíblicas? Se olharmos para a história da Bíblia, vemos que Deus frequentemente usou rios e águas como sinais do seu poder e do seu julgamento. O Mar Vermelho se abriu para os israelitas fugirem do Egito e se fechou para derrotar os exércitos de Faraó. O rio Jordão parou de fluir para que o povo de Deus entrasse na terra prometida. E agora, o Eufrates está secando, possivelmente como parte do plano divino para os eventos finais da humanidade. A conexão do Eufrates com as profecias do Apocalipse não pode ser ignorada. No capítulo 9 desse livro, há a menção de 4 anjos caídos, aprisionados às margens do rio, que serão soltos para trazer destruição sobre a terra. Essa passagem assustadora descreve um exército de 200 milhões de soldados que marchará sobre as terras secas do Eufrates, causando uma catástrofe global sem precedentes. Será que já estamos vendo os primeiros sinais desse evento se desenrolando diante dos nossos olhos? Os estudos sobre a seca do Eufrates mostram que essa crise se intensifica a cada ano. O nível da água diminui drasticamente, expondo ruínas antigas e revelando estruturas que estiveram submersas por séculos. Essas descobertas por si só já são impressionantes, mas o fato de que elas estão ocorrendo simultaneamente ao aumento dos conflitos no Oriente Médio e ao crescimento da tensão mundial torna tudo ainda mais inquietante. Autoridades ambientais tentam explicar o fenômeno por meio de mudanças climáticas, desmatamento e má gestão dos recursos hídricos. No entanto, a escala e a rapidez com que a seca avança fazem com que muitos acreditem que há algo além das explicações naturais. Para os que estudam as Escrituras, a situação parece ser um cumprimento literal do que foi previsto há milhares de anos. No contexto da escatologia bíblica, o fim dos tempos será marcado por grandes desastres naturais, crises globais e sinais evidentes de que o mundo está caminhando para seu desfecho. A seca do Eufrates pode ser um desses sinais, anunciando que o cenário para a batalha do Armagedon está sendo preparado.
A batalha final entre Cristo e as forças do mal será um evento sem precedentes. Em Apocalipse 19, lemos sobre a vinda de Jesus montado em um cavalo branco, liderando um exército celestial para derrotar o anticristo, a besta e seus seguidores. Essa guerra não será apenas um confronto físico, mas também uma batalha espiritual, onde o destino da humanidade será decidido. A menção ao Eufrates em diversas passagens da Bíblia indica sua importância não apenas como um rio histórico, mas como um elemento-chave nos planos divinos. Ele marcou o início da humanidade no Jardim do Éden e agora pode marcar o início do fim. O Anticristo, figura central nas profecias do Apocalipse, será um líder carismático que enganará as nações, prometendo paz e prosperidade, enquanto implementa um sistema de controle total sobre a população. Ele será auxiliado pelo falso profeta, que realizará sinais e milagres enganosos para convencer as pessoas a adorá-lo. A seca do Eufrates pode ser um dos sinais que anunciam a chegada desse período sombrio da história humana. As Escrituras também alertam sobre a manipulação de líderes mundiais por forças espirituais malignas. Em Efésios 6:12, lemos que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Isso significa que, por trás das decisões políticas e dos acontecimentos mundiais, pode haver uma agenda espiritual em ação, preparando o cenário para os eventos finais. Diante desse quadro assustador, o que os cristãos devem fazer? A Bíblia nos ensina a estarmos atentos aos sinais, mas sem viver em medo. Jesus disse em Mateus 24, 6, 8, que ouviríamos falar de guerras, fomes e terremotos, mas que essas coisas seriam apenas o princípio das dores. O chamado para os fiéis é permanecer firmes na fé, vivendo em santidade e anunciando o Evangelho a todas as nações. Se a seca do Eufrates realmente faz parte do cumprimento das profecias, então estamos mais próximos do retorno de Cristo do que nunca. O tempo para se arrepender e buscar a Deus é agora. A promessa bíblica é clara. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão salvos e reinarão com Cristo na Nova Jerusalém. Para aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, este é o momento decisivo. O mundo está mudando rapidamente e os eventos descritos na Bíblia estão se tornando realidade diante dos nossos olhos. A maior pergunta que cada um deve se fazer é: estou preparado para o que está por vir? Agora que você entende o significado profético da seca do Eufrates, é essencial que compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Quanto mais pessoas souberem sobre as verdades bíblicas e os eventos que estão acontecendo no mundo, mais poderão se preparar espiritualmente. O tempo está se esgotando e cada um de nós tem uma escolha a fazer. Podemos ignorar os sinais e continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Ou podemos reconhecer a verdade, nos arrepender e nos voltar para Deus. A Bíblia nos garante que, apesar das dificuldades e do caos que precederão o fim, a vitória final pertence a Cristo. Ele triunfará sobre o anticristo e estabelecerá um novo reino de paz e justiça. A pergunta é: onde você estará quando isso acontecer? Fique atento, porque os eventos estão se desenrolando rapidamente. O Eufrates está secando, as profecias estão se cumprindo e o mundo nunca mais será o mesmo. Se observarmos atentamente os eventos mundiais, veremos que a seca do Eufrates não é um caso isolado. Ao longo da história, sinais semelhantes foram dados antes de grandes mudanças espirituais e políticas. No entanto, o que estamos presenciando agora é uma convergência sem precedentes de fatores proféticos que apontam diretamente para o cumprimento das Escrituras. O Apocalipse nos alerta sobre um tempo de tribulação como nunca antes visto, um período de grande engano, sofrimento e perseguição.
A seca do Eufrates pode ser um dos últimos alertas divinos para a humanidade antes desse tempo sombrio. Os sinais estão cada vez mais claros e aqueles que conhecem as Escrituras sabem que não há coincidências quando se trata dos planos de Deus. Além das implicações espirituais, a crise hídrica no Oriente Médio também pode desencadear conflitos geopolíticos intensos. Países como Turquia, Síria e Iraque dependem do Eufrates para a sobrevivência, e a escassez de água pode levar a disputas cada vez mais acirradas. As guerras sempre foram uma ferramenta usada por forças malignas para gerar destruição e sofrimento. A Bíblia nos diz que o anticristo surgirá em um período de caos, prometendo paz, mas com intenções ocultas de dominação global. Apocalipse 13 descreve um futuro governante mundial que exigirá adoração e controle total sobre a humanidade. Ele imporá um sistema em que ninguém poderá comprar ou vender sem aceitar sua marca. A tecnologia moderna já permite esse tipo de controle, e muitos estudiosos acreditam que estamos caminhando para a implementação desse sistema a qualquer momento. Outro ponto importante é que, segundo Apocalipse 16, quando o Eufrates secar completamente, será a preparação final para a Batalha do Armagedon. Esse evento será o confronto definitivo entre as forças do bem e do mal. Satanás, a besta e o falso profeta reunirão exércitos de todo o mundo para lutar contra Cristo e seus santos. No entanto, sabemos pelo relato bíblico que a vitória será do Senhor. Muitos podem se perguntar, mas como isso nos afeta diretamente? A resposta é simples. Os eventos proféticos não são apenas histórias distantes. Eles impactam a vida de cada um de nós. A vinda do anticristo trará perseguições contra aqueles que seguem a Deus. A crise mundial que precederá o seu governo afetará a todos, e aqueles que não estiverem preparados espiritualmente poderão cair no grande engano promovido por ele. Jesus nos alertou sobre falsos profetas e sinais que enganarão até mesmo os escolhidos, se possível. É por isso que precisamos estar vigilantes e firmes na fé. A seca do Eufrates pode ser apenas um dos primeiros sinais visíveis desse processo, mas muitas outras profecias ainda se cumprirão antes da volta de Cristo. A palavra de Deus nos dá orientações claras sobre como devemos agir nesses tempos. Devemos nos afastar do pecado, buscar um relacionamento genuíno com Cristo e permanecer firmes na verdade. Enquanto o mundo se afunda em confusão e medo, os filhos de Deus precisam ser luz e esperança para aqueles que estão perdidos. Um ponto interessante sobre a seca do Eufrates é que, à medida que as águas recuam, estruturas ocultas estão sendo reveladas. Algumas delas são cidades antigas, templos e até mesmo cavernas misteriosas. Isso levanta uma questão. Será que existem segredos ocultos sob as águas desse rio que poderiam lançar mais luz sobre os eventos do fim dos tempos? O próprio Apocalipse 9 fala sobre criaturas espirituais que estão presas próximas ao Eufrates e que serão libertadas no tempo determinado por Deus. Seria possível que esses locais escondidos nas profundezas do rio contenham evidências físicas dessas profecias? Não sabemos ao certo, mas uma coisa é clara. Os eventos que ocorrem agora são muito mais do que simples coincidências. Tudo aponta para a proximidade da volta de Cristo e o cumprimento do plano divino para a humanidade. Diante desse cenário, muitos se perguntam: o que devemos fazer agora? A resposta está na própria Bíblia. Mateus 24 nos exorta a vigiar e orar, pois ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem voltará. Isso significa que devemos estar espiritualmente preparados em todo o tempo. Não podemos deixar para buscar a Deus apenas quando as coisas ficarem insuportáveis. O momento de arrependimento e conversão é agora. Além disso, devemos nos fortalecer na fé.
O inimigo tentará nos enfraquecer através do medo, da dúvida e da perseguição. Mas Deus nos garante que, se permanecermos fiéis, Ele estará conosco até o fim. A igreja precisa estar alerta e cumprir sua missão de evangelizar. Muitos ainda não conhecem a verdade e o tempo está se esgotando. O mundo caminha para um ponto sem retorno, e aqueles que não tiverem um alicerce firme na palavra de Deus podem ser levados pelas ondas do engano. A boa notícia é que, apesar de toda essa tribulação, o final da história já foi escrito. O livro de Apocalipse nos garante que Cristo reinará, que o mal será derrotado e que um novo céu e uma nova terra serão estabelecidos. O sofrimento atual não se compara à glória que está por vir. Aqueles que permanecerem fiéis receberão a coroa da vida e viverão eternamente na presença de Deus. Então, o que podemos aprender com a seca do Eufrates? Primeiramente, que a Bíblia é verdadeira e suas profecias estão se cumprindo. Segundo, que devemos estar atentos aos sinais e nos preparar espiritualmente. E por fim, que nossa esperança não está neste mundo passageiro, mas no reino eterno de Deus. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, não adie mais essa decisão. O tempo está se esgotando e em breve as portas da graça se fecharão. O Senhor está chamando seu povo para um tempo de arrependimento e busca sincera por Ele. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Muitas pessoas ainda estão vivendo na ignorância, sem entender os eventos que estão acontecendo ao seu redor. Você pode ser um instrumento de Deus para abrir os olhos daqueles que ainda estão cegos espiritualmente. Lembre-se, a Bíblia nos alerta que o amor de muitos esfriará nos últimos dias, mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Não desanime, não se deixe enganar pelas mentiras deste mundo. Mantenha-se firme na fé, pois a redenção está mais próxima do que nunca. Que Deus te abençoe poderosamente, que sua vida seja fortalecida na verdade e que você esteja pronto para o que está por vir. O Senhor reina e nada foge do seu controle. A batalha pode estar se aproximando, mas a vitória já está garantida para aqueles que estão em Cristo. Amém.